O interior do estado de São Paulo possui muitas histórias, lendas e até mesmo contos que já caíram no boca a boca da população, se perpetuando ao longo de muitos e muitos anos. E é exatamente sobre isso que nós vamos conversar em mais um episódio da segunda temporada de Vídeo Mistério, onde eu estou trazendo para vocês uma história, no mínimo confusa, que aconteceu exatamente em minha cidade, Mogi das Cruzes. Fiquem ligados que este será o tema de hoje em Vídeo Mistério. Para nós começarmos a história de hoje, vamos viajar através do túnel do tempo e chegar até Mogi das Cruzes, cidade do interior de São Paulo, onde exatamente em 1966 nós iremos nos encontrar com a figura clara de um encanador, como nós chamamos por aqui, uma pessoa muito simples, de nome João Roberto, que na época tinha exatamente 34 anos de idade e fazia sempre o mesmo caminho quando ele voltava do trabalho por volta de 6 ou 7 horas da noite. Seguindo assim, vamos nos encontrar entre os meses de junho ou julho deste mesmo ano que eu relatei ainda há pouco, em um dia muito chuvoso, onde caía uma tempestade descomunal na cidade de Mogi das Cruzes. João Roberto, que como eu relatei ainda há pouco, era uma pessoa muito simples e de origem humilde inclusive, era um tanto sistemático em sempre estar fazendo aquele mesmo caminho, ou seja, um caminho muito tortuoso, seguido de vielas escuras e sobretudo de uma região de uma planície muito elevada, como nós chamamos por aqui, um local de muito morro, né? Onde ele tinha que subir e descer muitas ladeiras. E mesmo com a forte chuva que caía pela cidade, ele não queria esperar, né, passar exatamente todo aquele temporal, onde ele estava com muita pressa de chegar até a sua casa. A pressa era tamanha e mesmo sem nenhum tipo de proteção, ele começou a andar muito depressa, arriscar até mesmo uma corridinha entre uma viela ou outra, sem se importar até mesmo com a grande escuridão e os relâmpagos e trovões assustadores que caíam pelo céu. No exato momento que João acabava de subir por uma dessas vielas, ele teve a sensação de que alguém estava lhe chamando, e até mesmo pelo seu próprio nome. Ele parou nesse exato momento, olhou para o lado direito, para a esquerda, para frente, para trás, e continuou o seu trajeto, até mesmo, né, respirando, né, porque era uma região muito montanhosa, como eu disse ainda há pouco, estava até mesmo tomando um fôlego ali. Porém, ele continuou, ele não era um cara, pelos relatos que contam aqui para nós, medroso, ou um cara que tinha qualquer tipo de cisma por algo sobrenatural, ou algo até mesmo que pudesse lhe acontecer. Assim ele prosseguiu o seu caminho quando ele escutou novamente e chamarem pelo seu próprio nome. O cara parou e simplesmente perguntou para si mesmo: puxa vida, alguém está me chamando pelo meu próprio nome? Mas que coisa muito estranha. Será que é algum conhecido meu que está vindo atrás de mim, na tentativa de me alertar de algo, ou contando sobre talvez algo que eu possa ter esquecido no serviço? E ali ele decidiu permanecer ali por exatamente 5 minutos embaixo de uma cobertura para tentar ver se tinha alguém exatamente lhe seguindo. Mas seria possível, dentro daquele temporal tenebroso que caía por Mogi das Cruzes, algo estar realmente, ou alguém, né, atrás dele, debaixo de tantos trovões, tantos raios e no meio daquela penumbra toda? Por mais 2 minutos ele continuou ali em pé, quando de repente ele avistou uma moça muito, mas muito bonita de verdade, de longos cabelos loiros, pele pálida e um rosto ligeiramente angelical, passando do outro lado da rua. Ele se admirou, claro, né, pela bela moça, onde ao mesmo tempo se perguntou a ele mesmo: puxa vida, o que uma moça tão bonita estaria fazendo sozinha no meio da penumbra e debaixo do temporal? A moça estava vestida toda de preto, porém, diferentemente de João Roberto, que estava inteiramente ensopado, ela não apresentava nenhum vestígio de água em sua roupa. Porém, a partir daí veio a explicação óbvia: ela estava com guarda-chuva, coisa que João Roberto já não possuía em sua volta para casa.
casa. Então a moça desceu a mesma viela que João Roberto acabara de subir, desaparecendo pela penumbra que era engolida a tempestade afora. Foi então que ele pensou consigo mesmo: puxa vida, como diz aquele velho ditado, né, pessoal? Quem está na chuva é para se molhar. Deixa eu continuar o meu caminho, pois eu ainda tenho aí uma certa caminhada até poder chegar na minha casa. 2 esquinas depois, João teve a mesma sensação, ou seja, que ele estava sendo seguido, porém não escutava mais ninguém chamar o seu nome, ou pelo menos ter a impressão que alguém estava lhe chamando. De repente, ele resolveu dar aquela boa olhada realmente para trás, e a cerca de mais ou menos 2 metros estava a mesma moça, que estava toda vestida de preto, com aquele rostinho angelical, porém com uma aparência um tanto bucólica, lhe seguindo sem proferir sequer uma palavra. Ele então decidiu parar para tentar conversar com a moça, principalmente para lhe perguntar se supostamente talvez ela estaria perdida. Afinal de contas, aquela mesma indagação voltava a lhe pertencer. O que uma moça tão bonita fazia no meio de toda aquela escuridão, sobretudo no meio de toda aquela chuva? Foi então que a moça se aproximou e, com uma expressão muito bucólica, sem esboçar qualquer tipo de sorriso, lhe ofereceu o seu guarda-chuva, dizendo as seguintes palavras: você mora por aqui? Eu estou um tanto perdida, afinal de contas eu não acho exatamente onde está a minha casa no meio de todo este temporal. E por alguns instantes o João ficou, digamos assim, que dividido, né? Entre querer até paquerar a menininha, afinal de contas ela parecia muito bonita, ou até mesmo simplesmente querer ajudá-la. Foi então que ele tentou conversar com a moça com perguntas muito básicas, né? Do tipo: mas aonde exatamente você mora? O que você está fazendo por aqui? Como talvez eu poderia lhe ajudar? Coisas desse tipo aí que nós já sabemos quando uma pessoa começa a querer puxar ali um tipo de conversa com a outra. Mas a moça, ela só respondia sim e não com a cabeça. E aí que ele ficou mais intrigado ainda, pois nessas alturas do acontecimento e com aquela chuva tão forte que estava caindo, ele decidiu sim aceitar a ajuda da moça e entrar ali debaixo do guarda-chuva com ela. Talvez seria, né, até uma forma do cara tentar tirar uma casquinha, né, no meio daquele escurinho todo, no meio daquela chuva toda que caía ali. Afinal de contas, não passava pela cabeça dele nenhum tipo de história, né, digamos assim, misteriosa, né, que pudesse ou não vir a acontecer a partir daí. Foi então que, pelo caminho, João perguntou a ela: aonde exatamente você mora, moça? Eu gostaria muito de poder lhe ajudar, afinal de contas você está dizendo que está perdida, né? E não sabe voltar exatamente para a sua casa. Foi então que rapidamente ele raciocinou e acabou percebendo que ele estava apenas a 5 ou 10 minutos próximo de sua casa. E ele disse o seguinte para ela: olha, eu moro dentro aí de 2 ou 3 quadras, você não gostaria de ir comigo até lá, esperar a chuva passar, né? E depois eu tentar lhe encaminhar aí alguém que realmente possa lhe ajudar a ir até a sua casa? A moça simplesmente, ela balançou a cabeça dizendo que sim. E João achava muito estranho, pois ele começou a ficar até mesmo encabulado, pois tudo que ele dizia para ela, ela não respondia. Vagas às vezes ela respondia que sim ou que não com a cabeça. E o cara já começou a ficar meio tenebroso ali, realmente meio sem graça. E logo quando chegaram na casa de João Roberto, que morava numa pequena vila, logo quando entraram, ele tentou, né, ser o mais hospitaleiro possível, a fim de que ele deixasse a moça bem à vontade, fechando seu guarda-chuva, colocando atrás da porta, inclusive lhe oferecendo uma xícara de café, uma xícara de chá, a fim de que ele pudesse sentar ali com ela e saber um pouco mais sobre aquela tal garota misteriosa que lhe aparecera no meio da penumbra e no meio de toda aquela tempestade. Porém, antes mesmo dele esboçar e tentar pegar um copo de água, fazer um café ou coisa assim, ele notou que a moça estava muito, mas muito nervosa. Ela sentou no sofá, apenas ali na pontinha realmente, ali do braço do sofá, comia as unhas pavorosamente. Fato esse que fez com que ele se aproximasse um pouco mais dela
e começasse uma conversa a fim de tentar primeiramente acalmá-la para saber exatamente o que estava acontecendo dentro daquela situação toda. Porém, quando o João Roberto sentou ao lado da moça, que nem sequer o nome dela ele havia perguntado, pois ela apresentava realmente pouquíssimos sinais, né, de uma pessoa normal que queria conversar com alguém, ele começou a sentir um sono muito, mas muito estranho, é bem verdade, né? Ele começou a conversar com a moça, ela nada, absolutamente nada respondia para ele, nem mesmo a esse ponto da conversa, os sinais que sim ou que não com a cabeça, e ele começou ali, né, pessoal, abrir a boca de sono, estranhar realmente, né, aquela sensação que estava tomando conta dele, uma sensação de muita calma e em seguida num cansaço, que na hora ele pensou que era até mesmo pela corrida, né, exagerada que ele fez no meio do temporal todo tal. Porém, quando ele se deu conta do que realmente pudesse estar acontecendo, ele abriu os olhos e simplesmente notou que ele havia dormido de um dia para o outro, exatamente naquela mesma posição do sofá que ele havia sentado, né, deixando um espaço aqui bem ao lado para outra pessoa que supostamente pudesse estar ali. Porém, para sua estranheza ainda maior, quando João levantou, a primeira coisa que ele fez foi procurar pela moça, né? Ele lembrou, puxa vida, tinha uma pessoa aqui comigo. Até mesmo ele ficou preocupado com que talvez fosse uma pessoa que estivesse o acompanhado para tentar roubar algum utensílio da casa dele ou aplicar algum tipo de golpe. No entanto, ele foi até o quintal, não achou ninguém. Posteriormente foi até o banheiro, né? Porque a primeira coisa, de repente, quando a pessoa levanta da cama, talvez a moça mesmo, né, estivesse ido até o banheiro, né, para fazer suas necessidades. Porém, nada ele achou, nem vestígio da tal moça. Mas a primeira coisa que ele viu foi o guarda-chuva que ela estava, né, o mesmo guarda-chuva que eles vieram juntos até a sua casa, colocado em cima da mesa, a única mesa que ele tinha, por sinal, na sala, com um bilhete escrito numa folha de um caderno, né, algo assim, né, que deveria estar ali muito próximo, contendo as seguintes palavras: por favor, quando você puder fazer a gentileza de me devolver meu guarda-chuva, o meu endereço é esse, assinado Ana Beatriz Souza. Nesse exato momento, um nó tomou conta da cabeça de João Roberto, pois ele ainda estava muito confuso, né? O que havia realmente acontecido no dia antes? Se a moça tinha ido embora misteriosamente ou não, o porquê exatamente ela teria deixado o guarda-chuva em cima da mesa, e principalmente para uma pessoa que não falava absolutamente nada, teria inclusive deixado o seu nome escrito no final com o seu próprio endereço. Passou 1 milhão de histórias pela cabeça dele. Por exemplo, puxa vida, será que talvez até mesmo ela tenha simpatizado comigo? E foi uma espécie de história da Cinderela, né, onde nós já conhecemos que a princesa deixa lá o sapato para o príncipe ir atrás dela, né, para ver se o cara realmente estava interessado. Enfim, 1 milhão de coisas passou pela cabeça dele. Como coincidiu de ser um dia de folga dele, ele não hesitou, colocou o guarda-chuva embaixo do braço, pegou o bilhete com o tal endereço e tomou o caminho da roça, e foi-se atrás da tal Ana Beatriz. No meio do caminho eram inúmeras perguntas que tomavam conta dele, né? Ele chegou até mesmo a pensar, puxa vida, mas ela não lembrava onde ela morava, ela não sabia exatamente como voltar para casa, como que ela pode ter colocado num bilhete, né? Será que ela lembrou de repente onde ela morava? Será que ela teve algum tipo de surto que nós chamamos nos dias de hoje de psicose? Ou então até mesmo uma perda de memória temporária, né? E depois acabou se recordando? Mas por que exatamente, ele voltava a se perguntar, ela acabou deixando o guarda-chuva para que eu fosse atrás dela? Meia hora após uma boa caminhada, ele começou a perceber que o endereço que a moça havia deixado escrito no bilhete em cima da mesa da casa dele era muito próximo ao local que eles tinham se encontrado.
né? Puxa vida, essa rua que eu conheço, são 2, 3 de trás aqui, né? Puxa vida, ela estava, né, muito próximo de casa, acabou encontrando comigo aqui. E o cara ficava confuso, quanto mais ele pensava, mais doido ele acabava ficando, e decidiu então acelerar ainda mais o passo para que ele desvendasse logo tal mistério e chegasse lá na casa da moça para entregar o guarda-chuva. Meus amigos, quando ele encontrou o tal endereço, ele acho que ficou mais branco que esse fantasma aqui que está na minha camisa aqui. O cara, ele ficou extremamente estarrecido. Ele chegou até mesmo a olhar no bilhete, fazer aquela pergunta: não, tem alguma coisa de errado aqui. Porém, quando ele foi perceber o endereço que a moça havia deixado no bilhete, era exatamente do cemitério municipal da cidade. João Roberto decidiu entrar no cemitério e averiguar, né? Afinal de contas, de repente, como ele já estava pasmo, ele falou: vai ver que é alguma pegadinha, né? Ou vai ver que a moça mora aqui, vai ver que tem algum tipo de caseiro. Eu realmente nunca vi ninguém morar em cemitério, mas vai saber o que passou exatamente pela cabeça do peão ali na hora. A primeira pessoa que ele viu foi um dos coveiros que trabalhava ali dentro do cemitério. Inocentemente, essa é a parte engraçada da história, ele perguntou para o coveiro se morava alguém, né, ali dentro do cemitério. O coveiro imediatamente respondeu para ele: olha, nós temos pelo menos 350 pessoas que moram aqui, mas nenhuma delas pode conversar conosco. Ele entendeu meio por cima a piada que o coveiro fez com ele, e ele disse: puxa vida, mas é que uma pessoa deixou esse guarda-chuva comigo para que eu pudesse devolver, deixou esse endereço. Porém, quando ele conversava e falava sobre o endereço, o coveiro logo notou o nome que estava, né, logo abaixo, né, da assinatura, e ficou tão intrigado quanto o João, e disse o seguinte: puxa, Ana Beatriz Souza, coincidentemente eu enterrei uma pessoa semana passada exatamente com esse nome. O teor de medo, espanto e absolutamente choque tomou conta não só do João Roberto, como da testemunha que estava ali ao seu lado, lendo o que estava escrito ali. Imediatamente o coveiro pegou o João e levou até a sepultura com o mesmo nome que constava em seu bilhete. Chegando lá, João ficou ainda mais perplexo, pois antigamente usava-se, talvez usa-se ainda hoje, ao colocar na lápide a foto das pessoas que foram sepultadas, né? E era exatamente a moça que havia encontrado no caminho e havia deixado o guarda-chuva com um bilhete em sua casa. E posteriormente, averiguando os registros do cemitério, ele pôde constatar que Ana Beatriz havia sido sepultada ali exatamente 2 semanas atrás, que ela tinha, na época, exatamente 28 anos, onde tinha sido vítima de uma pneumonia muito, mas muito forte, a mesma que havia levado ela ao óbito 2 semanas atrás. E não sei dizer exatamente como, mas essa história acabou se perpetuando muitos, mas muitos anos depois por toda a cidade, caindo inclusive na boca do povo mesmo, que chamavam da tal loira do cemitério: cuidado quando vocês subirem lá perto, num dia que estiver chovendo, alguém lhe oferecer um guarda-chuva, coisa assim. Porém, essa tal lenda vai ficando no ar aqui dentro do 2º capítulo da 2ª temporada de Vídeo Mistério. Nas próximas semanas eu voltarei com muito mais histórias para que vocês possam curtir, acompanhar e, acima de tudo, se inscrever aqui no canal. Até breve.